buscar a sua igreja. Que a promessa de Deus realize nas nossas vidas. Amém? O que é que os irmãos querem de Deus? O que é que os irmãos querem de Deus? Nesta promessa de Deus na sua vida. A palavra do Senhor, louvado seja Deus, falando destas promessas de Deus. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, vamos ficar de pé, louvado seja Deus. Que fiquemos de pé, amados irmãos, todos nós. Eu vou ler até ao versículo 26. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 8, vou iniciar no versículo 18 até o versículo 26. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Mas o epígrafo desta lição nos diz, Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. A esperança, intercessão e a eleição. Nós somos povo elegido por Deus. Porque para mim não tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do quê? Por causa da sujeitou. Na esperança de que também mesmo criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação geme. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto até amanhã. Agora, dor de parto até agora, a humanidade, o mundo, louvado seja o nome santo do Senhor, está com dor, está gemendo, as coisas estão caras, as dificuldades aumentaram e o povo está gemendo, louvado seja Deus. E não só ela, mas nós, mesmo que temos o quê? A primícia do Espírito. Nós, a igreja também. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja também. Louvado seja Deus. Mas nós também. Louvado seja Deus. Vou ler ainda o versículo 23. E não só ela, não só o mundo, não só a humanidade, mas nós mesmo que estamos ou que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando o quê? Adoção. A saber a redenção de quê? Do nosso corpo. Nós estamos aqui aguardando a redenção do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, a esperança que se vê, aqui já vem falar da fé, é firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo o Espírito intercede por nós com gemido e os irmãos estão a ver com a promessa de Deus para a nossa vida. Que um dia deixaremos este mundo que está cá e iremos para o reino celestial. Enquanto o mundo, ele
nós iremos também para o outro rumo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda vamos ver também, em São João 14, versículo 17, o irmão vai ler-me este versículo. 14, versículo 17. Lê-me só esse versículo em voz alta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para nós, quem achou? 14, versículo 17. Diz assim a santa palavra do Senhor: o Espírito de verdade o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Estará em vós. Estamos a falar agora do nosso tema, o Espírito Santo. Nós acabamos de festejar a Páscoa, agora estamos em 50 dias de jejum e oração para comemorarmos o quê? A descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para a descida do Espírito Santo, para nós sentirmos a manifestação do Espírito Santo. E na verdade amados irmãos, eu quero sentir, os irmãos também querem sentir a presença do Espírito Santo na vossa vida. Louvado santo do Senhor, sabendo que o Espírito Santo é o nosso quê? Ele é consolador, ele é regenerador, ele é tudo. Espírito Santo é tudo para a nossa vida. Quem te consola quando está triste é quem? Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você tem falta de alguma coisa, quem vai te mostrar o caminho é o Espírito Santo. Quem testifica você para Deus é o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Espírito Santo é o nosso condutor. Amém? O Espírito Santo é o nosso condutor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Quando o Espírito Santo desceu no meio do povo, outros diziam, esses têm o quê? Tem demônio. O mundo não pode receber, porque eles não entendem. Amém? Quando o Espírito desceu entre os povos, os diziam, esses têm demônio. Esses não estão bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então o versículo vem nos ilustrar aqui que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Amém? Porque nós andamos em Espírito, irmão. Nós andamos em Espírito. O Espírito é que nos faz agradar a quem? A Deus. A carne nos puxa para o mundo, para o pecado, para o bem desta vida. O Espírito nos puxa para o Deus Todo-Poderoso. Você não está aqui porque você quis vir aqui. Você não saiu de casa para aqui porque quis sair de casa. Porque a esta hora você talvez estaria na cama descansando ainda, dando tempo para o corpo para ganhar forma, porque estavas muito cansado depois de tanto trabalho no dia de ontem. Mas o Espírito Santo tocou na tua vida, tocou na minha vida. Ele moveu o teu ser, disse para ti, olha, hoje procura uma casa de Deus e vai para lá. Para os visitantes que vieram aqui nesta manhã, o Espírito Santo tocou na tua vida e disse para ti, olha, procura uma casa de Deus e vai para lá. Porque de lá você vai receber as bênçãos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo faz papel duplo. Todo momento na nossa vida. Ele duplica sempre. Faz tudo de bom e melhor para a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí, vamos ver ainda. Vamos abrir em São João 14, versículo 26.
Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo tem grande função nas nossas vidas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Palavra do Senhor. O Espírito Santo que o Pai enviará a vós. Enviará a vós. Eu não dou a vocês como o mundo dou. Não. Amém? Porque esse Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque ele não conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Espírito Santo ele vive contigo todos os dias. Eu vou para meu Pai e vos envio o Consolador para que fique convosco todos os dias, até que a consumação do século. Todos os dias até a consumação do século. Os irmãos acreditam nisso? Digam amém. Amém, irmão. Você não está só. Você não está na caminhada sozinho. A dificuldade que vem, você não está sozinho. Certa vez o servo disse: ó Senhor, olha tanta tropa que está aqui e nós só somos pouco. Que faremos com tanta tropa que nos persegue? Jesus disse: olha, abre só os olhos, abre só os teus olhos, veja para aí, abre só os teus olhos. Ele viu milhões e milhares de tropa. Amém. E cada um de nós, amados irmãos, com nossos olhos do pecado não estamos a ver. Quando você dorme, o anjo está aqui com espada. Quando você anda, o anjo está aqui com espada. Quando você está a mover, o anjo está aqui com espada. Quando você está no transporte, o anjo está com espada. Quando você está deitado, sofrendo, o anjo está aqui. Porque Jesus disse: eis que eu darei ordem a meus anjos para vos guardar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito Santo fica aqui a te consolar. Calma, você fica aqui agitado, tão agitado. Não, eu aqui, olha o bicho, olha o rato. O Espírito Santo fala: calma que eu estou aqui. Porque Jesus envia o anjo com espada para nos guardar, amados irmãos. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, não tem mais. Confia só no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes nós saímos da nossa casa, muitos dizem: eu não sei se eu volto. Eu digo sempre que eu saio em nome de Jesus, eu volto em nome de Jesus. Eu no táxi vou em nome de Jesus e regresso no táxi em nome de Jesus. Porque Jesus disse o quê? Que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo está sempre conosco, amados irmãos, para nos guardar, para nos guiar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele convence-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você sai da tua casa, não esquece, para mais apressado que você esteja, dobra seu joelho. Amém? Diga ao Senhor: leva-me e volta a trazer-me de baixo. Guarda-me nesse transporte a qual eu vou. Quando eu descer, fique comigo. Porque neste mundo eu tenho um adversário que é o diabo, que ele anda bramando como leão, procurando a minha vida para destruir. Senhor, continua comigo. Leva-me de paz e traga-me de paz. O irmão vai, o carro que você foi nele passou, o outro que veio teve acidente. Você lá à frente vai dizer: obrigado, Senhor. Você passa, o outro que está atrás tem problema, você sempre passa a seco. Louvado seja o nome santo do Senhor. O crente trilha sempre o bom caminho enquanto ele confia só no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Semanas atrás eu falava aqui na palavra do Senhor. Eu dizia o quê? A palavra do Senhor diz
Jesus disse: se vocês forem fiéis a mim, se vocês forem fiéis a mim, eu e o meu Pai. Aleluia! Irmão, nós não sabemos o valor que nós temos. Por isso nós tememos, nós sentimos medo. Eu e o meu Pai. O pecado cega o nosso entendimento, até que nós chegamos a descobrir valor tão grande a qual nós temos. Jesus, eu e meu Pai. Estamos assim. Viramos. Aleluia. Amém. Viramos para você. E tudo quanto você pedir, nós vos concederemos. Nós vamos te dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não abastasse o Espírito Santo que já está cá contigo. A tua vida está escondida com Deus aonde? Está com Deus escondido. A tua vida já está guardada. Aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, a tua vida já está guardada. Por isso nós estamos sempre, a palavra ela vem como a água. Para fazer o quê? Fazer-nos lembrar. Certa vez o Paulo dizia, essas palavras elas vêm para refrescar a nossa mente. Amém. Nós esquecemos tanto, mas a palavra vem refrescar. Olha que vocês têm quê? Uma coroa lá no céu. E aquele que não vem para culto domingo não sabe o que é que ele perde. E é neste domingo mesmo que vamos louvar. Eu tenho uma coroa lá no céu. E você fica já, eu tenho que mudar a situação de vida, porque eu tenho uma coroa lá no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos a falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, amados irmãos, estás aqui porque o Espírito Santo regenerou a tua vida. Espírito Santo regenera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele regenera a nossa vida. Ele chamou, você chamou a mim para estarmos ao pé de Jesus, desfrutando das bênçãos celestiais. Você não está só a desfrutar as bênçãos aqui do mundo. Não, as bênçãos celestiais estão lá à tua espera. Vem a luta de onde ela vier. Vamos permanecer no caminho do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não está só. O Espírito Santo está contigo todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. E, amados irmãos, ainda continuando, o Espírito Santo, ele clama a Deus a seu favor. Não pensa que muitas vezes nós fazemos lá, estamos lá na cama cansados, nem como orar. Mesmo que você diz o Senhor obrigado, o Espírito Santo pega lá e vai dizer: Pai, ele foi trabalhar e está cansado. Veja como ele está amolecido. Ele só consegue dizer obrigado, mas Senhor, abençoa-lhe, guarda-lhe. Aleluia. Conserva-lhe para ti mesmo, dá-lhe força para que amanhã consiga orar ao Senhor. O Espírito Santo faz esse papel. Quando não existia, meus irmãos, porque essa nossa oração só de dizer Senhor obrigado, isso não basta. Nós tínhamos que dizer muito e muito mais ao Senhor, porque o Senhor nos guardou durante o dia, o Senhor nos guardou no trabalho, o inimigo não nos persegue, porque o Senhor nos guardou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Espírito Santo, ele que faz esse papel, como um papel de moderador. Nós podemos falar, mas advogado, o que é que ele faz? Você quando arranja advogado, você conta advogado a tua situação. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no juiz. Sou juiz, também a lei diz isto. Mas a lei não pode lidar todo esse tempo, senhor juiz. Senhor, esse tempo todo ele não fica bem, ele tem família. O Espírito Santo também vai dizendo a Deus ao nosso favor, vai rogar a Deus ao nosso favor, explicar a Deus mais profundo. O Espírito Santo é que mexe com a profundeza de Deus para nos conservar até a sua vida.
Por isso, não há crente de 100 anos, não há crente de 200 anos, não há igreja de 200 anos, não há igreja de 300 anos, mas diz, aquele que permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amados irmãos, o Espírito Santo tem papel fundamental na vida do crente. Ele foi para o céu, Jesus foi ao céu e disse que enviaria o Espírito Santo para ficar contigo. É por essa razão que quando você peca, você sente o peso da consciência, porque o Espírito Santo ele vai mover o teu coração de tal maneira para que você possa reverter a situação de vida. Amém. Amém? Amém. Nós estamos aqui não é porque nós não pecamos. Nós pecamos, mas fazemos o quê? Reconhecemos o nosso pecado. Porque muitas vezes ao falar com pessoas de Deus, eles perguntam, mas vocês também não são pecadores? Os irmãos não são pecadores? Mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo é que dirige. O Espírito Santo é que dirige. O Espírito Santo que caminha contigo. Muitas vezes há propício onde você vai passar. Há tribulação. Há luta na tua vida. E o Espírito Santo, ele conhece, ele te alerta imediatamente. Cuidado. Não existe alguém que caiu no pecado que não foi avisado. Não existe. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Não existe. Para o cristão não existe. Aquele que murmura hoje, mas já ouviu dias atrás a palavra do Senhor dizer, não murmureis. Aquele que roubava, já ouvia a palavra do Senhor a dizer, não roubar. A palavra do Senhor está sempre a alertar-nos, porque o Senhor quer apresentar a Deus uma igreja sem mácula, sem ruga. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. O Espírito Santo faz atividades maiores na nossa vida. O Espírito Santo organiza nossas vidas. O Espírito Santo toma a nossa vida. Faz dele. Amém. Amém? Amém. Que nós deixemos o Espírito Santo usar a nossa vida. Muitas vezes nós perguntamos, mas por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Os irmãos já perguntaram isso na vossa vida? Por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Eu também quero. Se ainda não fizeste essa pergunta, pergunta a Deus, diga, Senhor, por que eu ainda não sou batizado no Espírito Santo? Porque a promessa de respeito também há a nós. Mas que condições está a nossa vida? Que vida estamos a levar cada dia? O que é que estamos a fazer? Temos que santificar. Sem a santificação, ninguém virá ao Senhor. O Espírito Santo está aqui nos ajudando para nós santificarmos, abandonar a velha vida e seguirmos a vida nova. As lutas que nós passamos é por causa do pecado também. Quando pecamos, nós enfrentamos uma luta tão mas os irmãos poderiam perguntar, mas o Jó pecou? Porque o homem, o coração do homem sempre, ela vê, querendo justificar o quê? O mal.
Não há homem nenhum que não justifica o mal. O homem sempre justifica o mal. Eu não sei se sou eu sozinho, mas eu sei que nós todos, quando fazemos mal, muitas vezes nós queremos justificar o mal. Mas o mal não tem outra escrita, irmão. Mal é mal. E o que temos que fazer? É só corrigir o mal. Enquanto o homem quer justificar, é porque isto. Não, é o mal. Você pecou, você tem o quê? Tem Jesus. O sangue vertido lá na cruz é para fazer o quê? Remissão do mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito Santo ele leva você, ele vai convencer você do pecado e do mal. Estamos nessa caminhada agora para prepararmos a nossa vida. Quando fizer 50 dias, vamos ter o quê? Um culto aqui e pedindo a Deus a presença de quem? Do Espírito Santo. Agora eu faço uma pergunta. No decorrer destes 50 dias, como é que está a tua vida com Deus e à espera de 50 dias para receber o Espírito Santo? Como é que está a tua vida? Organiza a tua vida para que o Espírito Santo possa ter lugar. Amém? Organiza-te, a menos esses 50 dias que temos aqui, para que a igreja possamos ouvir a língua estranha, possamos ouvir o Senhor a falar, possamos sentir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Preparemos as nossas vidas. Diz a palavra do Senhor, estavam todos reunidos em mesmo lugar. E o que aconteceu naquele momento? Desceu o Espírito Santo de Deus e começou-se a fazer o quê? Começaram a falar em novas línguas. Estamos a preparar. Esse jejum de 50 dias é preparação para recebermos o Espírito. Mas o Espírito não folga com o quê? Onde há o quê? Onde há o mal, ele não desce. Por isso que está a dizer preparação. A palavra preparação, ela está posta aqui para fazer o quê? Tudo que está mal a gente poder e começar a fazermos o quê? O que agrada a Deus. E só assim o Espírito Santo possa fazer o quê? Manifestar nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu sei que cada um de nós, se deixar um minuto agora para nós analisarmos a nossa vida, cada um de nós vai buscar, porque o Espírito Santo vai falar com o seu coração. Vai buscar aquilo que você tem feito e vai trazer ao espelho à tua frente, a dizer, olha, ontem você fez isso, ontem você fez aquilo. Eu sei que cada um de nós aqui, o Espírito Santo ele traz isso para nós dizer ao Senhor, perdoa-me, já não quero continuar assim. Eu quero sentir quando chegar aquele dia a presença do Espírito Santo na minha vida. Tira o que atrapalha a minha vida. Diga ao Senhor nesta manhã, Senhor, tira o que atrapalha a minha vida, para que o Espírito Santo possa ter lugar. O Espírito Santo não entra num corpo sujo, irmão. É por isso que ele tem o nome do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque o Espírito Santo quer você também santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. A palavra diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque o Espírito Santo não quer um lugar que não é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que quando chegar 50 dias, nós possamos sentir os irmãos
ou então ouvir os irmãos a falar em novas línguas. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim,